Oi, oi, Fabi, boa noite, bem-vinda, bom ter você de novo aqui comigo. Tô só dando um minutinho, esperando o pessoal entrar. Já vamos começar hoje a nossa segunda live de aquecimento do Marmitaria de Sucesso. Tá ansiosa para amanhã? Fabi conseguiu baixar o e-book, né? Das 7 marmitas campeãs. 7 marmitas, 7 receitas, né? Campeãs de vendas das minhas marmitinhas. Maravilha! Quando fizer elas, testar as receitas, tira uma foto bem bonita, me marca, vou ficar bem feliz de divulgar teu trabalho também. Bom. Bom, eu vou começar então, vou iniciar a nossa live de hoje, até para também não sair muito do cronograma, ficar muito tarde, conforme o pessoal for entrando, a gente retoma alguns pontos principais. Já quer reproduzir, coisa boa. Tem que testar, tem que aí se aventurar na cozinha. Inclusive hoje a gente vai falar bastante sobre isso, né? Mas sejam muito bem-vindas, né, a mais esse encontro. É a nossa segunda live de aquecimento da Masterclass Marmitaria de Sucesso, que vai acontecer amanhã às 20 horas. Então, se você ainda não está inscrita na Marmitaria de Sucesso, é só você vir aqui no meu perfil, na minha bio, tem um link azul lá, clica lá, coloca os dados para se inscrever, porque vai ser uma Masterclass muito especial, é um evento 100% online, ele é um evento gratuito e ele é um evento exclusivo, só vai assistir essa Masterclass amanhã às 20 horas quem tiver feito a inscrição. A gente vai enviar um link para vocês assistirem aí e ela é uma Masterclass que não vai ficar salva e que não vai ser baixado nem aqui no Instagram, nem no YouTube, em nenhum lugar. Porque o propósito dela é que estejam comigo as marmiteiras ou futuras marmiteiras de sucesso que estejam aí comprometidas, né, com a sua jornada de sucesso com a marmitaria caseira. Bom, por aqui eu te ensino como faturar R$ 5.000 por mês vendendo marmitas aí da sua casa, mesmo começando do absoluto zero. E eu sou Gabi Paludo, sou chefe de cozinha e proprietária da Pranayami, a minha empresa de marmitas aqui em Florianópolis. Mas quando eu comecei a cozinhar, eu não tinha uma empresa, eu não tinha um ponto comercial, eu não tinha uma cozinha exclusiva de produção. Em 2020, quando eu comecei a produzir as marmitas, eu comecei produzindo na cozinha da minha casa, né? Eu morava num apartamento. Era uma cozinha bem estreitinha, bem pequenininha, um fogão apenas de 4 bocas, um forno bem compacto. E eu fiquei aí por uns 6 meses cozinhando nessa cozinha sem nenhum investimento. Então, acredite, é mais do que possível sim você começar o seu negócio de marmitaria caseira do absoluto zero aí da cozinha da sua casa, sem precisar investir nada para isso. Aliás, esse é um dos únicos negócios que você consegue abrir sem precisar fazer o investimento para isso, porque todo mundo já tem uma cozinha em casa, já tem panelas, já tem facas, já tem tábuas, enfim, utensílios básicos para começar aí a fazer marmitas e trilhar o caminho de sucesso. Nessa nossa segunda live de hoje, eu vou te sinalizar algumas coisas que você não deve fazer para ser uma marmiteira de sucesso, né? Boa noite, Maria, bem-vinda. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que você não deve fazer de forma alguma para ter sucesso, para ser uma marmiteira de sucesso, é deixar o medo te dominar. E aí agora eu quero conversar aqui com vocês sobre alguns medos que vão surgir na trajetória, mesmo você já tendo começado a sua marmitaria ou você ainda não tendo começado a sua marmitaria.
existem alguns medos que são comuns na nossa trajetória aparecerem. E aí eu quero conversar um pouco aqui com vocês sobre esses medos, porque a gente não pode deixar o nosso medo nos impedir aí de ter sucesso. Boa noite, Maria, boa noite, Bruna, boa noite, Rê, bem-vindas todas a essa nossa segunda live de aquecimento de hoje. E então, falando sobre a primeira coisa que uma marmiteira de sucesso não deve fazer é permitir que o medo domine você. Bom, o que acontece? Quero contar rapidamente uma história para vocês. Quem acompanhou os meus stories hoje viu que hoje pela manhã eu fui fazer uma aula de surf. Para mim não é a coisa mais legal, mais divertida, mais confortável do mundo entrar no mar, né, e tentar surfar. Existem alguns medos, vários bloqueios, várias crenças limitantes de que é perigoso, de que eu posso me afogar, de que um bicho pode me pegar, que uma água-viva pode me queimar, que a prancha pode bater em mim e me machucar, ou alguém que tá surfando pode vir e pode me machucar. Só que o que acontece? É importante a gente se colocar frente a frente com os nossos medos e nos desafiarmos, porque aí a gente realmente percebe que, na verdade, o limite ele existe só na nossa mente, porque na realidade ela não existe. Então hoje eu fiz essa aula de surf, não aconteceu nada, nenhum dos meus medos que eu tinha na minha mente foram concretizados. Muito pelo contrário, foi super agradável, tava super gostoso, água quente, tava cristalina a água, foi incrível estar em contato com a natureza e me desafiar. Então o que acontece? Por que a gente tem medo de algumas coisas? O medo ele é um mecanismo, né, que o nosso cérebro usa para nos manter seguros e vivos, gente. É muito bom a gente ter alguns medos, inclusive, né, ele é responsável por nos manter vivo, um tipo de medo, um determinado tipo de medo, né? Por exemplo, você não vai se expor por livre e espontânea pressão, por livre e espontânea vontade, não pressão, à noite, sei lá, e entrar numa mata sozinha que você sabe, por exemplo, que você pode encontrar onças. Ninguém vai fazer isso. Esse é um medo que ele te protege, é um medo bom, é um medo que o seu cérebro fala pra você, olha só, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você corre um risco de vida. Porém, medo de começar o seu negócio próprio, medo de errar no negócio e nas marmitas, medo de oferecer as suas marmitas, medo das suas marmitas não serem aceitas, medo de não vender, medo de receber feedback, medo de faturar bem, medo de ter sucesso, não é um medo concreto, não existe nenhum risco envolvendo a sua vida, a sua saúde, o seu bem-estar diante desses medos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que detectar quando o medo ele é um medo real, de risco de vida, e quando ele é um medo de mecanismo, né, de segurança do nosso cérebro, na seguinte maneira: olha, eu não sei se vai dar certo, você nunca fez isso não é sua realidade. O cérebro fica assim, eu não conheço essa nova realidade que você quer. É melhor você ficar quietinha aqui mesmo, desse jeito mesmo, na sua zona de conforto mesmo, que pelo menos a gente sabe que as coisas não vão mudar. Só que enquanto a gente não muda as coisas, a gente não tem como ter um resultado diferente. Então, se você quer iniciar o seu negócio próprio, você vai ter que fazer uma trajetória para que isso aconteça. Você vai ter que conversar aí com a sua mente, com o seu cérebro e falar, não, tudo bem, eu entendi que você tá com medo, mas a gente vai ir com medo porque esse medo que você tá aí, né, colocando nos meus pensamentos, ele não é um medo que me coloca em risco de nada, muito pelo contrário. Né? Traçando aí a sua trajetória de marmiteira do sucesso, você vai ter uma vida melhor, uma saúde melhor, vai poder vivenciar momentos especiais, fazer coisas que você gosta de fazer, vai ter tempo para você, vai ter tempo para os teus filhos e para tua família. Então ele não é um medo real, né? E aí eu quero falar com vocês sobre especificamente esses medos que eu trouxe, porque eu passei por esses medos no início da minha trajetória, né? Então, medo de começar. Ah, Gabi, eu recebo muito isso no meu inbox, nas caixinhas de pergunta. Ah, eu até tenho vontade, mas eu tenho medo de começar. Bom, gente, o risco, né, de você começar uma marmitaria caseira, ele é zero.
Porque de início a gente não faz nenhum tipo de investimento. A gente começa cozinhando com a cozinha que a gente tem na nossa casa, utilizando as panelas e os utensílios, as facas, os eletrodomésticos, o que você já tem. Então ele é um medo que não tem o menor sentido. Por que você tem medo de começar o seu negócio próprio, né? Por que você vai deixar um pensamento desses travar a sua vida, impedir que você realize seus sonhos? Eu também tinha esse medo, eu também não tinha conhecimento, eu também não sabia muito bem como eu ia fazer algumas coisas, mas eu fui com medo mesmo assim, né? Então, é muito importante a gente observar os nossos medos, refletir sobre eles e falar, não, ok, isso aqui não faz sentido, é um medo que só tá me bloqueando, ele não está me protegendo. Ah, Maria gostou aí, falou que muito bom o que eu falei, que bom que tá fazendo sentido para vocês. Vão me colocando aqui no chat, se gostar quando eu falar alguma coisa, pode apertar no coraçãozinho, no foguinho, no senzinho e participando, que é uma forma também de a gente interagir. Esse é um momento nosso, né, pra gente conversar, pra gente interagir. Depois, se forem surgindo dúvidas, eu vou tentar responder todas dentro do possível e a gente tá aqui para essa troca enriquecedora mesmo. O segundo medo é o medo de errar. E aí eu tenho uma coisa bem séria para falar para vocês. Nós somos seres humanos e nós vamos errar. Gente, a gente vai errar tanto na vida, tantas vezes, em tantos setores. Eu, quando comecei, errei uma vez, feio. Eu tava fazendo um risoto e eu, ao invés de colocar páprica defumada, eu coloquei páprica picante. E aí eu entreguei um risoto que não dava pra comer, gente, pros meus clientes. Mas eu errei feio dessa vez, por falta de atenção. Só que o que acontece? Eu fui lá, assumi meu erro, falei, olha, realmente errei. Depois, né, porque às vezes na correria você acaba servindo a coisa, a marmita, a comida, acaba indo pro delivery e você nem sempre prova tudo, principalmente quando cozinha todos os dias. E nessa época eu cozinhava todos os dias, eu não aguentava mais provar comida toda hora. Não é o que deve ser feito, mas eu já fiz. Edna aí tá falando que tem muito medo de começar. Vamos colocar o medo no bolso e vamos levar ele junto com a gente mesmo assim. E aí o que acontece? Se você errar uma receita, uma entrega, era para ir uma marmita X, você mandou a marmita Y, era para ir no endereço da casa do cliente, você mandou para o endereço do trabalho ou vice-versa, você vai assumir seu erro, você vai falar, ok, realmente errei, você vai pedir desculpas, você vai oferecer uma cortesia para esse cliente, né? Vai falar, olha, então amanhã eu vou te enviar um almoço, né, que você possa comer, que foi o que eu fiz no meu caso, né, com os meus clientes. Falei, amanhã eu vou me enviar um almoço por minha conta, para que você me dê, né, assim, como cortesia, para que a pessoa também tenha a chance de provar uma comida boa minha, porque é normal a gente errar, às vezes fica um pouco muito salgado, às vezes fica com menos sal, e tá tudo certo, né, estamos aqui para errar, assumir o erro e evoluir, a gente não vai ficar, no caso, sabe, buscando toda hora assim, ai não, mas e se eu errar de novo? Ai, mas e agora, o que eu vou fazer? Não, gente, eu até já falei em outras lives aqui pra vocês. O sentido da nossa vida é sempre pra frente e pra cima, tá? E quem vive de passado é museu. Agora, quem vive de futuro escreve a sua história. É quem pega e escreve a sua própria história, se torna protagonista da sua história. Você é quem vai decidir o que você vai viver. E é apenas com decisão e atitude que você muda a sua realidade. Então, medo de errar, a gente já sabe que vai. Então, quando errar, já fala, ok, errei, desculpa, vou te oferecer uma cortesia, isso não vai se repetir. Aprende com esse erro e não deixa ele se repetir. Medo de oferecer suas marmitas. Ó, Jacira falando que ela já vende marmita fitness congelada para um restaurante em João Pessoa, na Paraíba. Que maravilha! Coisa boa, isso aí. Daqui um pouco vamos fazer as marmitinhas para você mesmo vender sem ser pelo restaurante, né? Entrar, assim, ter o teu próprio negócio, né? Você mesmo entregar para o cliente final, criar um relacionamento com os clientes. Além de ser muito legal, gente, é uma forma muito boa de crescer organicamente. Medo de oferecer as marmitas. Isso foi um medo que eu recebi hoje na caixinha que eu deixei aberta. Bom,
Por que esse medo de oferecer a marmita? Porque você tem medo de ouvir não. Só que assim, gente, não vai ser todo mundo que vai comprar a sua marmita. Até vou usar o exemplo aqui da marmita fitness, né? Que a colega marmiteira entrega nesse restaurante em João Pessoa. Se você fosse oferecer essa marmita fitness pro meu pai, por exemplo, ele te diria não. Porque ele não é uma pessoa que vê valor numa marmita fitness, porque ele é um homem que trabalha bastante, pesado no dia a dia, ele não quer consumir poucas calorias, ele não está preocupado ou interessado nesse tipo de marmita e de alimento. Então, ele vai te dizer não. E a gente precisa entender que não vai ser todo mundo que vai comprar a nossa comida, né? Então, assim, ó, ninguém vende para todo mundo. E o que a gente tem que fazer para diminuir a quantidade de nãos que a gente vai ouvir quando for oferecer o nosso produto? Estudar o público para quem você vai vender essa marmita. Então, se é uma marmita fitness, provavelmente um público de academia, que malha, que tem um estilo de vida saudável, que às vezes está buscando emagrecimento, vai ser um público que vai ter maior chance de dizer sim para o seu produto, né? Então a gente vai estudar exatamente a clientela que a gente quer oferecer o nosso produto, tá? A Maria tá perguntando se eu só faço marmitas fitness. Na verdade, as minhas marmitas, elas não são fitness, né? Elas são, todas as minhas marmitas, elas são 100% à base de plantas. Então, elas não levam nem carne, nem queijos, nem ovos, nada de origem animal. E eu priorizo, né, ingredientes naturais, orgânicos e integrais. Então, é uma marmita saudável à base de plantas, sem nada de glúten, sem nada de lactose. Eu vendo meu produto muito mais como um produto saudável para qualquer pessoa que, né, queira manter a produtividade no dia a dia, se alimentando bem com marmitas que são saudáveis, que são nutritivas, que são práticas, que são de uma alimentação consciente e inclusiva, né, que todo mundo pode comer, do que o fitness, tá? Então, uma das formas, né, de diminuir os nãos que a gente vai ouvir é saber exatamente para quem que a gente tá entregando essa marmita, tá? E quando você ouvir um não pensa assim, eu sabia, isso aqui não vai dar certo mesmo, é muito difícil, não vou mais vender hoje. Não, gente, ouviu um não, fala, ok, né, tudo bem, parte para a próxima pessoa com quem você vai conversar, para quem você vai oferecer, enfim, se você for ter listas de transmissão no WhatsApp, ou grupos no WhatsApp, ou for mandar individualmente no WhatsApp, ou for oferecer as suas marmitas em algum restaurante para revenda, algum armazém, algum supermercado, não é todo mundo que vai dizer sim para você, só que você não pode ficar paralisada no primeiro, no segundo, no terceiro não. Eu até hoje escuto não. Ninguém vende todos os dias para todo mundo, isso é impossível, né? Então não tenha medo de suas marmitas não serem aceitas por todo mundo, tá tudo bem, é assim mesmo, tá, gente? Aí, medo das marmitas não serem aceitas, né? Tá bem relacionado com o medo de oferecer as suas marmitas, né? E esse medo das marmitas não serem aceitas tem um pouco a ver também com a confiança que a gente tem no produto que a gente está produzindo, né? Então, quando você está segura dos benefícios da tua marmita, você transmite essa segurança e você diminui também a rejeição. Porque quando a gente fica insegura, né? Não sei, será que eu escolhi os ingredientes certos? Será que eu escolhi o método de cocção apropriado para essa marmita? Será que ficou gostoso? Não sei se eu ofereço. Tá, vou oferecer. Aí vai oferecer para a pessoa já sem confiança nenhuma. Já chega assim... então, olhando para baixo. Não consegue nem olhar no olho da pessoa para quem está oferecendo. Então, será que você não tem interesse, não quer comprar uma marmita minha e tal? Não, gente, é olhando no olho, falando pro cliente, olha só, essa minha marmita, ela vai permitir que você mantenha a sua rotina do dia a dia produtiva, você não vai ter que se preocupar com lista de ingredientes, cardápio, compras, higienização, produção das marmitas, armazenamento, limpeza de tudo depois. Além disso, ela tem vários benefícios para a sua saúde, é uma marmita nutritiva, equilibrada, com bom aporte proteico, independente de ser uma marmita com carne ou uma marmita, né, que seja vegetariana ou vegana. Tem vários benefícios, enfim, se você daí já tiver tabelas nutricionais da marmita, você pode explorar essas informações. Olha, essa marmita ela tem só, por exemplo, eu tenho uma marmita
na minha empresa que ela tem só 360 calorias, 380 e 36 gramas de proteína. Então é uma marmita que eu sei como vender ela. Então a partir do momento que você tem confiança, você sabe o que você produz, você conhece, né, o seu produto, você tem confiança, né, nesse produto, você vende com confiança e você acaba diminuindo o medo das suas marmitas não serem aceitas. Mas também, de novo, né, se a pessoa não quiser comprar, ou talvez ela até seja o teu público, talvez até seja um cliente recorrente teu. Eu tenho clientes que estão comigo desde 2020 que normalmente compram todos os meses, mas tem alguns meses que esses clientes falam pra mim, Gabi, esse mês não vou comprar, enfim, explica o porquê ou não explica. Eu não posso ficar assim, mas eu tava contando com essa venda, mas eu queria que comprasse, mas será que foi experimentar a marmita de outra? Não, beleza, tudo bem, eu estou aqui à disposição, quando você quiser fazer um novo pedido, pode contar comigo, né? Então, é aumentar essa confiança. Medo de vender. Daí a gente entrou num medo assim, que também está relacionado ao que eu acabei de falar, mas medo de falar o valor da sua marmita, tá? Então assim, eu vou ser bem sincera com vocês, se vocês entrarem no perfil da minha marmitaria aqui de Florianópolis, vocês vão ver que eu vendo, né, as minhas marmitas em kits, eu chamo de combos, e eu tenho combos de até 60 marmitas, que custam uns R$1.200, R$1.300, não me lembro agora de cabeça aqui, mas que eu não tenho o menor medo de falar pra pessoa assim, né? Eu tenho casais que compram 60 marmitas para dividirem o almoço, sempre juntos. Então eu não tenho medo, eu não falo assim, pois é, então, esse kit de marmita, ele custa 1.300. Não, gente, esse kit de 60 marmitas que vai resolver os seus problemas, né, de produtividade, de refeição balanceada, pronta, ao alcance da mão, você não vai sair, né, do seu estilo de vida saudável, ele custa apenas R$1.300. Apenas, porque, gente, você resolve muitos problemas do seu cliente. E quando você realmente produz um alimento de qualidade, você sabe dos benefícios que ele faz para a saúde do seu cliente, não tem nem dinheiro que pague saúde, né? Já vamos começar por aí. Então, é você educar o seu público para que ele reconheça o valor, não o preço, o valor do seu produto, e que ele pague feliz. E quando a gente vai falar preço, a gente não pode tremer a voz, não pode baixar o olho, sabe, desviar o olhar nem nada. É você falar, não, o meu produto custa X. E aí se a pessoa falar assim, mas a fulana custa metade do preço, da ciclana custa Y, não custa igual o teu. Tudo bem, é que aqui na minha empresa a gente prioriza alimentos orgânicos, alimentos naturais, a gente destina, né, os insumos da produção orgânica, o que resta para compostagem, enfim, né, as nossas embalagens são de papel. E aí você vai, depois que você estruturar a sua marmitaria e você ver quais são os pontos fortes dela, você vai ter argumentos para dizer o porquê daquele teu produto custar isso. Eu cozinho apenas com azeite de oliva, não utilizo óleo de soja, tem vários benefícios para a saúde, não uso nada industrializado na minha cozinha, então você não vai estar comendo uma coisa processada, ultra processada, né? Tem algumas coisas minimamente processadas, sim, por exemplo, a farinha de mandioca, ela é minimamente processada, não fui eu quem fui lá ralar a mandioca, né? Mas não uma coisa assim absurda, cheia com aquela lista de ingredientes atrás, assim, que a gente não consegue nem ler aqueles nomes. Então, não tenha medo de vender e de falar qual é o valor do seu produto. Se o cliente achar que está muito caro, provavelmente ele não é o seu público, uma das opções. Ou 2, você precisa educar o seu público para reconhecer o valor da sua marmita. Claro que esse é um trabalho de um pouco mais de tempo, né? Personal Chef Cozinheira entrou, boa noite, bem-vinda. Mas que é necessário de ser feito, né? Então a gente vai mostrando em postagens, em reels, em carrosséis, enfim, pode até fazer live também, sabe? Compartilhando conhecimento e mostrando os benefícios do seu produto. Seguindo aqui a nossa lista de medos, a gente tem medo de receber feedback. É assim, uma coisa que a maioria das pessoas tem medo de fazer. Eu não quero receber feedback. Então, gente, você
provavelmente tem que viver isolada no mundo, né? Porque não existe área de desenvolvimento, de trabalho, de relação, de o que for, que a gente não vai receber feedbacks, direta ou indiretamente. Eu não tenho medo nenhum de receber feedback. Se o cliente falar pra mim que ele não gostou disso ou daquilo, ou que a marmita dessa vez veio assim e não assado, eu acho ótimo, porque é uma oportunidade de mudar, de crescer, de melhorar. Inclusive, eu faço questão de receber feedback. Todas as vezes que eu envio um pedido para o cliente, eu envio uma mensagem agradecendo, desejando boas refeições, desejando saúde para ele, né? É um hábito meu, assim, até sempre finalizar minhas postagens desejando saúde para todos. E eu pego e sempre termino a mensagem assim, ó: conto com o seu feedback para seguir evoluindo, porque eu não sou perfeita, eu não cheguei lá no máximo do lá em cima, é assim, nós somos seres humanos e estamos em constante evolução. E às vezes uma coisinha que o cliente fala, você muda, já melhora muita coisa. Então não tenham medo de receber feedback, tá? Se o feedback for positivo é ótimo, a gente fica feliz, dá aquele gás, você vai cozinhar com mais alegria, mais felicidade. E quando ele é construtivo, porque não existe feedback negativo, existem feedbacks construtivos. Ele te ajuda a melhorar, ele vai te mostrar como é bom, né, você mudar as coisas para a evolução do seu produto, do seu negócio, da sua produção. Aí, ó, viu? Tem mais gente que utiliza azeite de oliva, faz os próprios molhos, com certeza fica tudo muito gostoso, né? A comida que é feita de forma artesanal e não com ingredientes industrializados, ela tem outro sabor e a gente sente de colocar assim, ó, na boca, gente. Então também não vale falar para o seu cliente assim, ó, eu não uso nada de industrializado aqui e de repente ir lá e cozinhar temperos, por exemplo. Ah, não, o meu tempero ele é natural. Daí você vai lá e coloca um caldo quinor. Dá pra sentir o sabor, gente. Tem como saber quando a comida é industrializada, sabe? Então, é isso. Manter o padrão de qualidade e não ter medo de oferecer, de vender, de receber feedback, de levar não, de nada disso. Agora, vamos falar um pouco sobre o medo de faturar. Medo de faturar, medo de ter dinheiro mesmo. O que que acontece? Faz parte um pouco da nossa cultura, né, até brasileira, eu vou dizer assim, que a gente até já ouviu algumas vezes, né, de que, o dinheiro é sujo, ter dinheiro, quem tem muito dinheiro é bem sucedido é porque faz coisa errada na vida. Não, para ter dinheiro tem que trabalhar muito todos os dias, muitas horas, porque senão não vai ter dinheiro. E isso são crenças limitantes. E às vezes a gente acredita tanto nisso que a gente ouviu ao longo da vida de diferentes pessoas que ele fica no nosso inconsciente. E aí quando você se imagina, comecei meu negócio do absoluto zero aqui em casa e no primeiro mês eu faturei 5 mil. No segundo mês eu faturei 7 mil. No terceiro, de repente, eu faturei 10 mil. Eu já cheguei a faturar 17 mil cozinhando da cozinha da minha casa. E aí, tem gente que tem medo disso, tem medo do dinheiro, que já está relacionado ao medo de ter sucesso, porque você não acredita que você é merecedora. Então, esse é um medo que trava muitas vezes a gente ou de começar um negócio, ou de quando já tem um negócio, ter uma atitude que vai te levar para um outro patamar, que vai fazer você realmente crescer, que vai fazer o seu negócio realmente crescer. E é isso, assim, né, gente? Esses medos, eles nos travam muito, muito mesmo. Então, assim, ó, você faturar, você ter dinheiro, você, né, trabalhar aí de forma digna, entregando comida, gente, é um dos atos, assim, mais bonitos de servir, né, o próximo. Você nutrir o outro, todos nós precisamos nos alimentar no dia a dia. É um ato, assim, que eu até brinco, falo assim, não tem, na verdade, o que paga, né? Uma comida bem feita, né? Mas assim, a gente às vezes fica com medo de ter sucesso, de faturar, de ter dinheiro com isso, sabe? Então, ter sucesso não significa você não ser uma pessoa humilde, não significa você não ter consciência das coisas, não significa você ser uma pessoa ruim, arrogante, inacessível. Muito pelo contrário. Na realidade, assim, a abundância, o sucesso, elas são naturais dessa vida, né? Só que elas são um reflexo do que a gente acredita que merece e daquilo que a gente se dispõe a fazer.
Quando você começa a trabalhar, a movimentar, a dar passos, né, rumo ao sucesso, o sucesso vai chegar. E você não pode deixar o medo impedir que ele chegue, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, não deixar esse medo nos bloquear, realizar os nossos sonhos. Existe também muita cultura, né, de justificar elogios, assim, desde pequenas coisas até coisas maiores, assim, e isso fica no nosso inconsciente. E quando a gente pensa numa realidade diferente para nossa vida, o nosso cérebro, de tanto ouvir aquilo, já fala assim: ah, não, é melhor não ter sucesso, é melhor não ter muito dinheiro, é melhor, sabe, ficar numa vida assim, como você tá, ou melhorar só um pouquinho, mas não muito. Às vezes, quando a gente recebe, né, um elogio, uma coisa simples, assim, por exemplo, ai, adorei sua blusa, muito bonita. O que é comum a gente geralmente fazer? Querer justificar esse elogio, ao invés de apenas receber ele. Aí, às vezes, a gente fala assim: ai, eu comprei na promoção na loja tal. Ai, nossa, acredita que eu paguei só X por ela? Parece que a gente tem que justificar algo, assim, tem que justificar um elogio, não se acha merecedora. Então, você precisa mudar esse tipo de pensamento aí dentro de você, saber que todos nós que estamos aqui, todos nós que nascemos, né, temos condições de criar o futuro, a vida que a gente quer. Basta a gente se dedicar, basta a gente acreditar e não deixar os medos bloquearem, não deixar, né, quando chegar os problemas, as coisas que acontecem no dia a dia, fazer com que a gente se perca do nosso propósito maior, porque problema vai ter, imprevisto vai ter, o gás acaba quando tá na hora de entregar a marmita, o motoboy entrega a marmita no lugar errado, acaba a gasolina, às vezes sofre um acidente, às vezes você também tem algum imprevisto de saúde, mas o que acontece? Você tem que ter um objetivo traçado, eles falam: ok, aconteceu isso, como que eu posso resolver? Resolve e segue pra frente, pra cima, né? E é isso, assim, com relação aos medos, é a primeira coisa que uma marmiteira de sucesso ela não pode fazer, ela não pode deixar o medo dominar ela, né? Começou, gente, é uma trajetória um pouco mais lenta, às vezes um pouco mais difícil, dependendo de como você vai escolher fazer esse início, mas não pode deixar o medo te bloquear. Boa noite, Silvânia, bem-vinda. Agora eu vou partir para mais uma coisa que vocês, como futuras marmiteiras de sucesso, não podem deixar acontecer. Investir em panelas, acessórios, utensílios e eletrodomésticos no início. Ainda nem começou. Ah, eu quero ter uma marmitaria, eu vou ter uma marmitaria caseira. Aí amanhã vai numa loja e gasta, sei lá, R$500 no cartão parcelado. Ah, eu vou comprar essa panela X, eu preciso de mais uma tábua, eu preciso de uma faca, eu preciso de um liquidificador novo, eu preciso de uma tábua. Não, gente, não invista no início, tá? Porque assim, ó, a personal chef tá falando aqui que fez um curso de gastronomia no Senac na intenção de montar uma marmitaria, mas tá com medo. Vamos colocar o medo no bolso e vamos ir com medo mesmo. A gente tem que dar o primeiro passo. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala assim, que primeiro a gente dá o passo, depois Deus coloca o chão. Então vai em sentido aquilo que você quer, acredita em você, acredita também nessa força maior que existe, assim, a favor dos nossos sonhos e dos nossos esforços. Não adianta só ficar sentada, né, sonhando e sonhando e sonhando. A gente sonhar e não ter atitude fica só no ilusório. A partir do momento que você tem atitude, as coisas começam a se concretizar. Então, dominar os medos, né? Vamos aí colocar ele no bolso e vamos começar a produzir marmita com eles mesmo. Mas a segunda coisa que você não deve fazer de forma alguma é começar já investimento, principalmente, né, em coisas de cozinha, porque você já tem uma cozinha com certeza aí na sua casa, né? Todo mundo tem uma cozinha, vai ter um fogão pequeno. Eu comecei cozinhando, fiquei cozinhando 7 meses num fogão de 4 bocas, um forno minúsculo. Não tinha bancada, não tinha mesa, não tinha nem mesa, tinha uma bancada bem pequena. E eu me virei, gente, eu me virei com o que eu tinha. Depois de uns 3, 4 meses eu me lembro de ter comprado a minha primeira panela, mas nisso, né, já estava tendo retorno das vendas que eu fazia. Então dá sim para começar o seu negócio próprio do absoluto zero, com o que você já tem em casa. E qual é também um dos problemas de às vezes a gente
já começar investindo, né, nessas coisas de cozinha antes de preparar. Você ainda não sabe qual vai ser o tamanho da panela que você vai precisar, qual vai ser o tamanho, né, a quantidade de pedidos médios que você vai ter por um tempo. Então, às vezes, você vai lá e compra uma panela um pouquinho maior do que a que você já tem, mas daqui pouco tempo ela já não vai ser mais útil, ela vai ser muito pequena. Então, isso é um erro, porque aí às vezes você vai fazer um investimento que daqui a um pouco já não te serve mais. Então, espera para ver exatamente também qual a linha de produtos você vai oferecer, qual público você vai determinar que você vai atender, saber quais vão ser os eletrodomésticos, os utensílios que vão ser mais úteis para você. Será que é melhor ter um processador? Será que é melhor ter um liquidificador? Será que é melhor ter um mixer? Para já não sair comprando um monte de coisa, né? No dia a dia, conforme você for produzindo as marmitas, montando os teus cardápios, você vai ir percebendo o que você realmente precisa, né? Qual o tamanho das coisas que você precisa. Por isso que não é uma coisa boa de se fazer quando você está começando do absoluto zero a sua marmitaria aí da sua casa, já sair investindo nessas coisas de cozinha. Faz com que você tenha em casa que vai dar certo. Deu certo para mim, tenho certeza que vai dar certo para ti também. Bom, a terceira coisa que você não deve fazer, gente, é o seguinte. Decidi que vou então começar a cozinhar, né? Vou fazer marmita. Beleza, a Gabi falou que é pra ir com medo, eu vou com medo. Ela falou que eu não preciso comprar nada pra começar, eu não vou comprar nada pra começar, né, de utensílios, mas vai amanhã na feira, no mercado, no armazém, enfim, e compra, e na loja de embalagem, compra já a embalagem pra 50 marmita, compra já 50 kg de comida pra fazer. E nem tem pedidos ainda, não tem nada. Só foi lá e comprou um monte de insumos e de embalagem e já quer sair vendendo. Isso é um verdadeiro tiro no pé, isso é um erro. E eu cometi esse erro, gente, quando eu estava cozinhando de casa com um segundo produto. Eu vou contar agora pra vocês, porque assim, ó, até hoje eu choro de rir dessa flopada, né, que chamam hoje em dia, desse erro. Foi um erro absurdo que eu fiz, que foi o quê? Eu já tinha clientes, eu já vendia marmita da cozinha da minha casa e tudo mais, né? E aí tava chegando o Dia dos Namorados, porque eu comecei a cozinhar em março de 2020 na minha casa, e em junho de 2020 eu decidi que eu ia vender umas tábuas de frios para o Dia dos Namorados, né? Aí o que eu pensei? Tá, vou lá na loja onde eu sei que tem umas tábuas assim, bonitas, né, que eu quero comprar pra vender. E, gente, eu fui lá e eu comprei 10 tábuas, já de cara, grandes, e 10 tábuas pequenas, porque qual foi a minha ideia pro Dia dos Namorados? Eu vou vender 2 tipos de tábua, uma para casal e uma para quem quiser comprar uma tábua menor pra consumir sozinho, né? Não é justo que uma pessoa solteira não possa desfrutar de uma noite especial, vou incluir, né? Eu tenho muito essa ideia sempre de inclusão, da cozinha inclusiva, de todo mundo comer, enfim, o que eu preparo, não importa se tá solteiro, casado, sabe? Comprei 20 tábuas, beleza, fui lá, comprei mais, né, as sementes, as frutas secas, na época testei uns queijos veganos do apartamento da minha casa, foi assim, eu nem sabia se eu ia conseguir fazer os queijos veganos, eu já tava vendendo a tábua com o queijo vegano que eu falei que eu ia fazer. E aí, o que aconteceu? Montei uma tábua, né? Comprei um monte de insumos e castanhas e tal. Montei uma tábua, tirei foto, né? Uma tábua grande, uma pequena. E comecei a oferecer. E, gente, eu vendi 2 tábuas para casais e uma tábua para solteiro. Percebe o erro aqui? Eu tava lançando um produto novo. Uma coisa eu tinha clientes de marmita. E eu achei que todo mundo que comprava minha marmita ia querer comprar minha tábua para passar o Dia dos Namorados. E foi um prejuízo, né? Foi um prejuízo lascado. E assim, foi um negócio que foi sem nenhum senso, sabe? De planejamento nem nada. Claro que eu tava bem no início da minha jornada, fazia 3 meses que eu tava cozinhando, que eu tinha recém começado o meu negócio próprio. Antes disso, eu nunca tinha sido empreendedora, eu nunca tinha trabalhado para mim mesma, né? Eu já fui funcionária pública e já fui CLT, né? Já tive carteira assinada, mas eu nunca soube como estruturar o negócio. Então no início eu errei, mas eu errei tanto, gente. Eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, eu perdi energia. Eu fiquei primeiro muito chateada com
catástrofe, vamos dizer assim, que foi essas vendas dessas tábuas aí pro Dia dos Namorados. Mas hoje em dia, quando eu lembro disso, eu choro de rir, porque mostra muito assim a realidade de quem tá começando um negócio e tá muito perdida e não tem uma orientação e não sabe muito bem o que fazer. Então, se você quer começar a vender as marmitas aí da cozinha da sua casa, ótimo! Compra umas 5 embalagens no máximo, acho que vendem pacotes de 10 no mínimo. Compra 10 embalagens, compra poucos insumos. Faz primeiro uma produção dessas marmitas, tira umas fotos bonitas, idealmente fotos sempre durante o dia, aproveite a luz do dia, que é uma luz natural, bonita para tirar a foto da sua marmita, capricha na foto dessa marmita. E aí você monta um cardápio, não precisa ser nada elaborado, pedir para alguém fazer uma arte para você. Pode ser uma mensagem no WhatsApp mesmo, com as fotos, se você não sabe mexer ainda em algum aplicativo de edição nem nada. Descreve quais são os ingredientes dessa marmita, ou pelo menos, né, assim, estrogonofe com arroz e batata assada e tudo mais, enfim. Quantos gramas tem a sua marmita e qual o valor da sua marmita? Aí essas que você já fez, né, para tirar as fotos e para começar a divulgar um primeiro cardápio, você pode pegar e dar para algumas pessoas de presente mesmo, porque você já teve o custo de fazer elas para ter um material para oferecer a sua marmita e idealmente no começo vender sob encomenda, né? Para não fazer como eu fiz, comprar 1 milhão de coisa e ficar no prejuízo com aquilo tudo parado em casa. Então, pode inclusive pensar estrategicamente para quais pessoas você vai dar essas marmitas que você fez aí no início do seu planejamento, né? Podem ser pessoas que você conheça, que você sabe que tem uma certa influência, num grupo que de repente você queira vender para esse grupo. Por exemplo, se você vai trabalhar com uma marmita mais saudável, mais fitness, mais low carb, se você vai numa academia, você pode dar para o dono, para a dona dessa academia uma marmita, para ele ajudar a divulgar já para um público que vai querer comprar de você, bem provavelmente, né? Você de repente, ou se você não vai, mas conhece alguém que tem uma academia, sabe? Procura algumas pessoas chaves, mas também sempre funciona e muito no início, você vender para amigos e para familiares, porque eles são pessoas que confiam em você, que vão comer, né? Vão provar ali a sua marmita, vão te dar feedbacks sinceros, o que é muito importante para você melhorar os pontos antes de começar a vender para o público, e eles vão indicar você organicamente para outras pessoas. Mas assim, também, gente, só no começo. Vou ser bem sincera, papo reto aqui de marmiteira para marmiteira. Amigos e família compra da gente no começo. Depois o negócio é assim, é para clientes, né? Porque amigo e família quer toda hora desconto, acha que merece pagar menos, como se, né, como se, digamos assim, o ingrediente, o teu tempo, o teu trabalho valesse menos. Deveriam ser as pessoas que de repente mais nos valorizam, mas nem sempre é o que acontece. Então, recapitulando aqui, coisas que você não deve fazer para ser uma marmiteira de sucesso. Primeiro, não deixar todos os medos que a gente conversou aqui te bloquearem. Eu acho que eu falei sobre uns 8, 9 erros, 8, 9 medos que acabam nos travando de conquistar aquilo que a gente sonha. A segunda coisa que você não deve fazer é investir em panelas, acessórios, utensílios, coisas já para a cozinha da sua casa. A terceira coisa é já fazer uma produção imensa de marmita, comprar um monte de coisa sem ainda ter um cardápio, sem ainda ter fotos, sem ainda ter valor nem nada. E, gente, por último, a quarta coisa que você não deve fazer é não investir em uma capacitação, né? E o que eu digo quando falo assim, não investir em uma capacitação? Vocês que estão comigo hoje à noite aqui na live já estão investindo em uma certa forma de capacitação. Estão buscando conhecimento, estão conectadas com uma pessoa que já fez uma trajetória que vocês querem fazer. E o que acontece? Quando a gente, né, busca informação, a gente economiza tempo, a gente economiza dinheiro, a gente economiza a nossa energia. Quando a gente começa um negócio, como eu comecei, do absoluto zero, assim, e sem nenhuma experiência nem nada, o que acontece? Eu lá no início,
quase fui à falência, precisei reestruturar todo o meu negócio, desde qual produto que eu ofereço, desde forma de vender esse produto, forma de armazenamento, eu realmente mudei tudo, porque eu não tinha uma referência, eu não tinha uma pessoa em quem me espelhar e falar assim, nossa, ela fez uma trajetória que, olha, realmente tô vendo resultado, sabe? Essa pessoa está sendo bem sucedida aí no que ela está fazendo, né? E aí a gente acaba ficando desanimado, assim, porque, poxa, as coisas começam a dar certo, você começa a ter prejuízo, você trabalha muito, é muito difícil no começo. Inclusive eu já troquei ideia com algumas marmiteiras até que estão aqui na live, o quão solitário é, né, você começar a empreender um negócio sozinha. Às vezes a gente não tem apoio dentro de casa, mas você acredita no seu sonho, você quer conquistar o seu dinheiro, você quer de repente contribuir com a renda da sua família, você quer realizar os sonhos dos teus filhos, fazer uma viagem de família, de repente, né, nas férias, mas quem tá do nosso lado nem sempre às vezes apoia, de dentro de casa vem crítica ou vem dúvida da tua capacidade, e aí você não tem ninguém capacitado para de repente se espelhar e falar assim, não, olha aqui, ó, essa pessoa ela fez essa trajetória, ela é bem sucedida, sabe, eu tô aprendendo com ela. Então isso também é um erro, a gente não buscar conhecimento. E falando em buscar conhecimento, né, em capacitação, eu tenho um convite muito especial para fazer para todos vocês que estão aqui na live hoje. Eu não quero que vocês percam tempo, que vocês percam dinheiro, que vocês percam energia, que vocês tenham lançamentos totalmente errados de produtos, como eu acabei de contar da tábua do Dia dos Namorados. Não quero que vocês passem por essas coisas que eu passei. E amanhã eu vou compartilhar com vocês 3 pilares de uma marmitaria de sucesso numa aula inteiramente gratuita, gente. Ela é uma aula online, é um encontro bem parecido com esse nosso aqui, só que não vai ser uma live aqui no Instagram. Para acessar essa aula, para assistir essa aula, onde eu vou compartilhar assim, ó, informações riquíssimas, riquíssimas mesmo, você precisa se inscrever nela. Para se inscrever nela, você tem que ir no meu perfil aqui do Instagram. Lá em cima vai ter um link azul escrito Chefe Gabi Paludo, inscrição. Basta você colocar os seus dados ali e se inscrever. Idealmente entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque ali a gente vai lembrar você que horas começa essa aula amanhã. Ela não é uma aula que vai ficar gravada em nenhum lugar, não vai vir aqui pro Instagram, não vai estar disponível em nenhum lugar. Então, se você quer se tornar uma marmiteira de sucesso, vem comigo que eu tenho informações assim realmente muito importantes e relevantes para você iniciar a sua jornada ou para você reestruturar o seu negócio, né? De repente você já tem uma marmitaria em casa, ou você já faz bolos, ou faz saladas, quer ampliar teu cardápio? Vai agora que a gente vai encerrar essa live ali no link da minha bio, faz a sua inscrição, ela é, como eu disse, 100% online e gratuita, só que ela é uma aula exclusiva, porque eu quero que assista essa aula quem realmente quer fazer uma trajetória de sucesso com a marmitaria caseira. Então você tem que se inscrever, eu quero saber se você está comprometida em realizar os teus sonhos nesse ramo, né, de alimentação que não para de crescer. Inclusive hoje eu fiz uma postagem aqui no meu feed dando 3 motivos pelos quais você deve se inscrever nessa Masterclass, nesse super evento, porque assim, o mercado de marmitaria não para de crescer. Nos últimos 5 anos ele cresceu mais de 130% e a perspectiva é de que continue crescendo. Porque a maior parte da população está cada vez trabalhando mais, mas também está mais antenada com os cuidados da saúde. E a gente sabe que a alimentação é uma das bases principais de uma boa saúde. Então, se né, as pessoas estão trabalhando, não estão tendo tempo de cozinhar, mas elas têm um problema para resolver, que é uma comida saudável, saborosa e prática, e você tem essa solução para entregar para elas, porque você não entrega só uma marmita, você entrega a solução de um problema, não tem por que você não começar agora mesmo aí da sua casa. E para você se capacitar, para te ajudar aí a começar de uma forma muito melhor do que eu comecei, com o pé direito, é só você se inscrever na minha Masterclass. Eu espero amanhã vocês lá, nós não vamos ter live aqui amanhã, e vai ser incrível ter vocês comigo nessa Masterclass de amanhã, onde eu ensino os 3 pilares de uma marmitaria de sucesso. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação.